Olá, pessoal! Vamos começar a nossa aula falando, então, da lição de casa 3, que ficou para correção, né? A nossa aula do dia 10, lição de casa 3. Vamos lá. Leia a tirinha abaixo e responda. Então, vamos. Armandinho! Aí veio uma pessoa aqui e diz: esqueceu dos vizinhos? Aí ele: claro que não. Até aumentei para eles ouvirem. Ixi, e agora? O que o Armandinho estava aí escutando? Rádio, isso mesmo. Será que estava baixo ou será que estava muito alto? Né? Qual o meio de comunicação? Pessoal, utilizada por Armandinho. Isso mesmo, o rádio. Ele está utilizando corretamente esse meio de comunicação? Por quê? Essa aqui é uma resposta pessoal, né? Porque será que ele está usando corretamente? Não, por quê? Porque está muito alto, está incomodando os vizinhos, né? Não devemos incomodar os vizinhos com o nosso gosto, né? Nem com a TV muito alta, nem com o rádio muito alto. Imagine que você é o vizinho de Armandinho. Como você resolveria essa situação? O que você faria aí se você fosse o vizinho do Armandinho? Iria conversar? Qual a melhor solução? Muito bem, compartilhamos isso e depois aprovar e ler através da foto a sua resposta, tá bom? Que é uma resposta pessoal. Vamos agora então dar início à nossa aula. Depois da correção, vamos para a página 182, né? Os meios de comunicação, necessidade humana e desenvolvimento tecnológico. Conheça um pouco dessa história. Falamos bastante já, né, pessoal, sobre os meios de comunicação. Hoje vamos ampliar aí as nossas ideias. Os meios de comunicação surgiram para atender a necessidade humana. Os homens pré-históricos foram os primeiros habitantes da Terra a registrar fatos que se tornaram históricos em nosso tempo. Naquela época, eles costumavam pintar das cavernas os acontecimentos do seu dia a dia, com carvão e tintas feitas de terra. A essa representação foi dado o nome de arte rupestre. Isso mesmo, já conhecemos essa arte, né? Aí do lado aí temos aqui uma imagem dessa arte, já falamos sobre essa arte. Com o surgimento das civilizações, outras necessidades nasceram, como a de fazer o registro de compra e venda de mercadorias, riquezas produzidas, leis que governavam as cidades, entre outras. Por isso nasceu a escrita. Então aqui, ó, temos um modelo de escrita, né? A escrita cuneiforme consiste em escrever sobre uma placa mole de argila, de maneira que a escrita ficasse afundada com o instrumento utilizado, cunha. Então vamos lá. A gente, se estivéssemos juntos, iríamos fazer essa escrita na nossa argila. Então, pega um pedaço de argila, né, pessoal? E eles aí pegavam uma ponta, escrevia, quando secava, ó, ficava aí a escrita deles. Depois, aqui do ladinho, temos a escrita ideográfica. Cada elemento pode representar um objeto, uma ideia ou um conceito abstrato. Então, temos a imagem. Aqui não dá para estar pequenininho, mas o seu livro está maior. Dá para ver melhor as imagens aí dessa escrita ideográfica. Aqui na página, da página 183, temos então um outro modelo de escrita. Escrita hieroglifa. Consiste em escrever com tinta sobre uma base que poderia ser pedra ou papiro. Vamos falar já sobre esse tipo de escrita. Mais tarde, com a criação de símbolos que representam letras, consoantes e vogais, formou-se o alfabeto, há cerca de 5.000 anos atrás. Então, pessoal, já tem um tempo, mas antes do nosso alfabeto tinha uma história toda. A partir daí,
Tudo que é escrito passa de geração para geração. Os seres humanos podem preservar a memória de tudo o que aconteceu no passado. Eles passam a ter uma história registrada. Então, falando em alfabeto, falando em contato com a escrita, vocês também, muito antes de entrar na escola, desde que nasceram, já têm contato com a escrita, não é verdade? A família já mostrava as letras, das embalagens, de supermercado que chegava em casa, vocês já tinham placas quando saíam para a rua, então vocês já tinham contato aí com a escrita. Vários foram os suportes usados para essa escrita. A princípio, plaquinhas de barro, depois papiros, pergaminhos e papel. Então, a partir daí de 1401 até 1500, com a criação da imprensa, livros, jornais e cartazes, puderam ser editados. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o passado. Então, vamos lá. Papiro, Papiro foi utilizado desde a alta antiguidade pelos egípcios. Era fabricado com uma planta chamada papiro, cujo caule longo era cortado longitudinalmente, desdobrando em tiras. Então, era cortada uma tira bem grande e ela ficava assim, larga. Era usada uma ponta afiada, tintas de goma de vegetais, e aí as pessoas iam escrevendo no papiro. Depois veio o pergaminho, utilizado principalmente pelos europeus, é fabricado com pele geralmente de carneiro, já curtida e polida para receber a escrita. Por seu turno, a Europa, que já usava papiro, veio então a usar o pergaminho, que poderia servir por muitos séculos. Então, já utilizavam o papiro, evoluíram aí para o pergaminho. Depois, o nosso papel, né? Que seria inventado na China 105 anos depois de Cristo. Então, ele fez uma mistura, o Tesailon, fez uma mistura aí, umedecida de casca de amoreira, canhamo, restos de roupas e outros produtos que contivessem fibras vegetais, certo? Então, teve aí essa criação. Hoje sabemos que o nosso papel é feito de celulose. Dando continuidade, na página 184, com a invenção da eletricidade, aí por volta de 1701 e 1800, desenvolveu-se o telégrafo, que utiliza um código composto por pontos e linhas. Código Morse, né? Olha lá, esse código, emitido por impulsos eletromagnéticos, enviava mensagem de texto a longa distância. Observe a seguir. Então, pessoal, olha o dedinho apertando aí. Então, aqui era o significado. Então, por exemplo, se fosse escrever a letrinha A, era uma bolinha e um risquinho. B, um risquinho e 3 bolinhas. Então, esse era o código que chegava lá, telégrafo, né? Olha que trabalho que dava para escrever. Tentem aí, no espaço do seu livro, escrever o seu nome em código, né? Em 1901, o rádio, por meio de ondas eletromagnéticas, serviu para propagar informações e entretenimento. Foi muito usado nas guerras como forma de comunicação. E até hoje é um meio de comunicação muito usado. O telefone, uma evolução do telégrafo, foi criada nessa mesma época, usando as mesmas ondas de transmissão, emitida, entretanto, mensagens de voz a longa distância. Esse meio de comunicação evoluiu com os avanços da tecnologia desenvolvida e hoje é um grande facilitador aí da comunicação. Então, temos o começo do telefone, e hoje o celular, que está cada dia menor, cada dia mais bonito, né? Depois aqui, meados lá do ano de 1901 até o ano 2000, viu ainda acontecer o maior desenvolvimento tecnológico até então. Seguiram de transmitir som e imagem simultaneamente.
através da tão famosa televisão. Isso mesmo, ó, televisão. A internet está encurtando maiores distâncias. Ela é um sistema global de computadores em rede que utiliza das mais variadas tecnologias eletrônica, sem fio e óptica, bem como da conexão com satélites. Então, aqui temos, ó, como funciona aí a nossa internet. Sua expansão acelera a cada dia e é utilizada em vários equipamentos, inclusive os celulares. Apesar dessa ampliação, seu uso é ainda restrito graças à desigualdade entre os países e entre as pessoas. Infelizmente, hoje, ainda não temos aí internet para todos. Seria um sonho aí todo mundo ter acesso à internet. Certo, pessoal? Então, dando continuidade aí, nós vamos fazer as atividades da página 186. Vamos lá? Na primeira pergunta, o que são meios de comunicação em massa? O que entendemos por meios de comunicação em massa, pessoal? São meios de comunicação que traz aí a informação para várias pessoas. Nesse grupo estão o rádio, a televisão e os sites de notícias. Muito bem. A número 2, ó, leia as informações e pinte a alternativa correta. São meios de comunicação individuais: rádio, televisão e carta ou telefone, e-mail e carta. Então, se você optou aí por essa informação, ó, telefone, e-mail e carta, está certo. Isso é um meio de comunicação individual. Você atende o telefone, recebe a notícia, você recebe o seu e-mail e você recebe a carta. A revista é um meio de comunicação em massa para várias pessoas. Na B, são meios de comunicação coletivos. O que é? Telefone, rádio e e-mail, jornal, rádio e televisão, revista, televisão e e-mail? Muito bem, se você optou por jornal, rádio e televisão, tá? O meio de comunicação mais popular antes da televisão era o quê? Telefone, rádio ou internet? Muito bem, era o rádio, isso mesmo. Então, pintem aí as informações. Pessoal, agora na página 187, qual a importância da imprensa para os meios de comunicação? Então, vamos lá. Facilitou aí, né, a comunicação entre as pessoas, ó. A imprensa facilitou a reprodução de várias obras literárias da época e que foi criada e possibilitou o acesso às informações. Ajudou aí, então, as pessoas a expandir, né, as informações, certo? Então, a nossa aula do dia 10 foi até a página 197. Até mais!